Vou desligar e ligar, então. Liguei. E já tô gravando. Vocês me veem agora? Sim. Agora sim. Então tá, então seja bem-vindo. Eu acho que o ele tá com, acho que esse moletom já faz 3 dias. Ele tá tomando banho com esse moletom, cara. Não, eu tomo... Ele está apaixonado, cara. Então, eu ia colocar o moletom. Tipo, é assim, eu usei ele hoje. Só hoje, na real. Antes É de que os outros ontem dias também. eu usei. E postou Não, foto no Instagram então, também, a outra- @Juan Grinks, tem foto Não é lá que no ele Instagram. usou, ele só colocou pra postar foto, sabe? É. Foi só isso. Isso, foi isso aí? No Aí ele sábado. guardou, colocou no saquinho bem bonitinho, assim, dobradinho, né? Porque não pode ter nenhum tipo de sujeira nem nada. Se o João tá poeira. guardando o carregador dele, o celular dele, na caixinha dele quando ele comprou, faz 10 anos, cara. E tá funcionando Coisa perfeitamente até hoje, cara. Olha só. Coisa absurda, mano. Não, e daí esse moletom, o que aconteceu? Hoje eu tava vindo pra Santa Maria, né? De Cachoeira pra Santa Maria. Aí eu botei ele. Aí eu gravei o vídeo, inclusive olhem o vídeo aí no canal do YouTube, tá postado lá, prévio do Play. É a mesma coisa que eu vou falar hoje aqui, então, de repente, poupa o tempo de vocês. Já tá aqui na descrição, você pode ver É. no cartão, tá subindo aqui, ó, assiste aí. Eu vou só dublar no podcast hoje, porque tudo que eu tinha pra falar eu já falei. E daí Daí eu tomei banho agora, pô, não sei. Vou colocar também. Importante. Vou colocar também, eu coloquei. Mas depois dessa gravação, daí eu vou guardar aí. Você não vai dormir com ele? Não, vai encher de bolinha. Ele é preto, não dá pra fazer essas coisas. Ele já tá com um pouco de bolinha, cara, mas... Nós seguimos. Mas a foto que eu postei no Instagram, @RoaGreen, segue lá, é a camiseta, não é o blusão. É a camiseta. É verdade, combinandinho. Pelo visto você não tá usando Você a comprou camiseta. todo o kit. Camiseta não. Oi? Você comprou todo o kit. Ganhei, mas eu ganhei, né, na real. Olha só. Hashtag New Era patrocina nós, cara. New Era lá da New Era. Vamos deixar da New Era. Vamos deixar lá. Na real, Não precisa se expor. Não sei nem se a New Era já foi da Terra aqui no nosso podcast, mas se não for, deveria ser um futuro próximo. Não sei se foi, cara. Não lembro. Eu até acho que a de hoje já foi, né? Mas pode ser 2 vezes também. Eu pesquisei, não tinha. Se pesquisar e achar, eu cedo. Não, eu tarde mesmo, cara, vai. Tem chance de trocar pro New Era agora, hein? Ao vivo. Será? Pela primeira vez na história? Ao vivo. É que eu quis escolher esse aqui só spoiler, né? Porque eu tô hoje tomando a minha caneca, ó. Entendi. Saúde. Patrocina nós. É isso. Chama. Seria legal, cara. Queria ter. Quem sabe, né? Alguma dessas grandes empresas. Aliás, se Starbucks ou New Era quiser nos patrocinar, mande e-mail. tucuteco@ pra gente. Mande e-mail. Não, primeiro, se é pra fazer isso, vamos falar o e-mail certo, então, né, pô? tucuitecopod@gmail.com. Isso. Pode. Por isso que a gente não recebe nenhum patrocínio. Porque os caras com D mudo. Pode de podcast, tá? Pode. Não é o pode de poder. É podcast. Podcast. É isso. Podcast multimídia. Intermediário. Então, se quiser patrocinar a sua empresa aí, tamo aí. A gente faz patrocínio legal aí, hein? A gente fala bonito pra vocês. A gente faz um momento merchan especialmente pra vocês. A gente e o momento newsletter também. A newsletter que sai toda sexta-feira. Destaque newsletter no nosso Instagram, patrocinado aí com vocês. Eu fiquei sabendo que até o Jonathan tá criando Twitter, se rolar patrocínio. Não, aí a gente cria Twitter e qualquer rede social. O que mandarem a gente faz, cara, se tiver patrocínio. Por favor, alguém nos patrocina, nem que seja R$10. Eu quero ver muito o Jonathan no sei lá, mano, na onde. Mano, até o Tinder eu queria. No Tumblr. Pode ser o Tinder, Não, o Tinder... Vai, chama. Vamos lá, então. 3, 2... não, botei... Pera aí. Sempre o mesmo problema de sempre, né? Cagalhão. Deixa eu gravar aqui no... Tem que abrir o programa aqui primeiro pra gravar. O problema do Rô é que ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? O problema do Rô é que a gente tá 10 minutos conversando e ele não deu aquele... que ele podia já estar... Eu esqueci. E, cara, já é 11h15, velho. Eu queria terminar até meia-noite, não vai rolar. Vai sim, mano. Não vai. Mano, com a tonelada de pauta que tem esse podcast hoje, não vai rolar. Eu vou ter que cortar então, né? Pera aí, deixa eu só testar aqui o negócio. Já avisando aqui ao ar que tá cortando tudo, galera. Tem gol.
Gol de quem? Do Boston Bruins. Que é isso? Pra quem não É o tá do ligado, os NHL. playoffs da NHL já começaram. Enquanto tá. que o da NBA não começa, a NHL já tá rolando. Inclusive empatou, então Boston empata com Washington agora, 3-3. Eu vou ter que olhar a NHL depois, então. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Tô com o Já Teco tá e quase Taco. acabando o jogo, cara. Acho que não vai dar tempo. Então Tô não com vou o ver. Teco e Taco. Que pena. Eu tava vendo a MLB antes de vir gravar, mas tudo bem. Esse é meu garoto. Vamos trabalhar. Agora a gente pode trabalhar, tá? Chama. Vamos lá, então. 3, 2, 1, gravando. Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 89, eu sou Rua Grings, e junto comigo está ele diretamente de Cândido Godói, Jonathan Momba, como vai? Tudo bem, Juan? Espero que você também esteja bem, assim como o Jonas, com todo mundo que nos acompanha, seja por podcast, seja por vídeo. Mais não digo um dia especial como qualquer outro, porque é realmente especial de verdade, né, cara? Véspera dos playoffs, além de estarmos vivos. Play-in não é playoff. Play-in ou playoff, olha só, É essa é uma discussão mata-mata, caramba. interessante, cara. Eu Eu acho que se não mata-mata, é playoffs, né? Eu Então, acho. é um playoffzinho, não é um playoff. Playoffinho. Playoffinho. Mas é isso aí, cara. Estamos aqui com saúde e, olha só, nesse momento importante, né? Reta final da temporada. Então, vamos que vamos. E completando então o nosso trio, né? Time completo, time titular hoje, Jonas Faria. Fala, meu Deus, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês ouvintes e também vocês que nos assistem, a vocês, meus caros amigos, Juan e Jonathan. E só para falar que em 89 edições, eu acho que eu nunca entendi, pelo menos eu quando eu tô apresentando e tenho que chamar um de vocês dois, nunca na minha cabeça tem uma ordem, sempre chamo aquilo que dá na telha, cara. Exato. Eu realmente, então, não sei se tinha alguma ordem aí já gerada, até peço desculpa, porque eu realmente, há 89 episódios, nunca parei pra perguntar isso e só vou chamando quem tá na cabeça. Não tem ordem. Eu já até pensei, mas daí ia dar uma trabalheira, fazer um ranking de quem foi chamado primeiro que quem, pra ver se tem uma preferência meio unânime aqui. Barbaridade, Isso seria bem interessante para causar discórdia. Ia dar muito trabalho. Maneiro, Cara, já ia ser 188 edições. Você que estuda psicologia na UFSM ou qualquer universidade federal, use o Tocoteco de projeto experimental. Analise as personalidades. Aí tem uma coisa interessante também, porque é sempre o mesmo no caso da NBA e da NFL, ou até mesmo se inverte nos episódios de NBA e NFL. Por exemplo, no 88, por exemplo, não, eu que apresentei, na verdade. Então, o Jonas foi primeiro nos dois, ou teve até inversão aí? Eu sei que eu normalmente eu inverto. Isso eu sei que pelo menos eu tento fazer. Quando eu tô apresentando, eu sempre tento inverter num no outro, mas nunca tem a regra, tá ligado? Semana passada inverteu, porque eu cuidei. Eu levo pro coração, se eu não sou o primeiro, eu levo pro coração. Já deixando bem claro aqui, né? Nada contra, mas. Inclusive tem amigos que trocam, tá ligado? Enfim, feriado aqui em Santa Maria, então hoje foi um dia bem tranquilo pra mim. Pude ficar um pouco mais de cachoeira. Saudades. Vim de tarde, bons tempos. Fala pra mim a visão do Torviteco, Jonathan. É o Jonathan, né? É isso. Até aí você gera confusão. A ideia do Toquiteco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Starbucks. Ficou essa dúvida se já foi ou não foi. Tanto faz, está sendo. Starbucks é essa marca de café, né? É uma multinacional americana. Interessante isso, né? Porque é a maior rede de cafeterias do mundo e é famosíssima e também bastante cara por ser famosa, né? A gente paga pela marca. E é interessante que a sede fica em Seattle, então é maravilhoso lugar. É bacana, cara. Lá na Costa Oeste, uma das grandes empresas da Costa Oeste. Isso. A gente podia simplesmente chamar o basquete e o futebol americano da terra do Antetokounmpo, né? A Star do Bucks. Caraca, essa foi. Não, Nossa, foi bem pensado. Foi puxado, mano, mas até que faz sentido. Foi puxado, não faz sentido. Ele foi longe, né? Ele buscou, cara. Ele buscou. E o que a gente vai falar hoje, Jonas? Então. Só um parênteses, porque funciona nos dois podcasts também, né? Na NFL também dá pra fazer. Starbucks e o Brady. Perfeito. Toma lá então, tem aqui um dos
melhores spin-offs ou easter eggs, eu não sei qual que é a diferença entre um e outro, quem é nerd, dá um salve. Mas, sabe o que a gente vai falar no nosso podcast de hoje, no nosso episódio maravilhoso 89, quase 90? Nós vamos falar a respeito do play-in, que começa tomorrow, né, na famosa terça-feira, e também, terça-feira, dia 18, a gente está gravando agora na viradinha do dia 17, aí, vésperas do play-in, e claro, também dos playoffs. Rapidamente ali já passar os jogos definidos e traçar alguns paralelos, mas acho que o principal aqui é a gente já dar uma pincelada mais contundente no play-in, que é a grande novidade desse ano e que parece que vem para ficar mesmo, senhoras e senhores. Vamos dar. Pois é, a gente falou tanto do play-in, falou tanto de como é que vai ser e tal, e times, quem gosta, quem não gosta. Inclusive, foi a pauta central dos últimos podcasts, aí se for fazer uma busca geral do que a gente mais falou, imagino que tenha sido sobre o play-in. E finalmente chegou o momento de falar dos jogos do play-in, né? Depois de um tempo projetando, né? Dizendo quem ia entrar, quem ia sair, quem ia fugir, não sei o quê. Pronto, chegou o momento de finalmente falar sobre ele, sobre os jogos de fato, e nós temos então os 4 confrontos decisivos. Primeiro, né, acho que é interessante esclarecer, a gente já faz isso algumas vezes, mas o play-in então é um torneio que a NBA criou, já existia na última temporada, mas em um formato diferente. Nesse ano ela criou para definir as últimas 2 vagas de cada conferência, que envolve então do 10º colocado ao 7º colocado. Todos os 4 times disputam o play-in, sendo que o 7º enfrenta o 8º. O vencedor dessa partida está automaticamente no playoff como a 7ª seed, né, o 7º colocado. E aí sim, o derrotado desse jogo entre 7º e 8º enfrenta o vencedor entre o 9º e o 10º para decidir a 8ª vaga. Passado isso, o vencedor desse confronto joga contra o Flamengo, o vencedor da Taça Guanabara, enfrenta depois o Macaé, que venceu o torneio de sei lá do que. Mas brincadeiras à parte, é basicamente esse o regulamento do play-in. Não tem nenhum critério de aproveitamento para participar, diferente da última temporada. Simplesmente por estar entre 7º e 10º já não participa. tem gol fora. Não tem gol fora. Ainda Ia ser uma doideira se tivesse sexta fora, já pensou? Exatamente. Não, Lances livres fora de casa valem 2. Nossa senhora, ia ser uma doideira. Mas enfim. Não vou complicar mais ainda. Não vou. Então vamos falar primeiro de baixo para cima e da Conferência Leste, que é mais próxima da gente, inclusive. Nessa terça-feira, Hornets e Pacers se enfrentam às 7h30 da noite. O vencedor tem a possibilidade de jogar os playoffs. A gente tem, então, de um lado, os Hornets, que sofreram com lesão durante a temporada, né, principalmente do Hayward e do LaMelo Ball, sem ausências sentidas, e os Pacers, que vivem uma confusão, um caos completo na organização, brigas internas e tretas internas, e jogador xingando treinador e treinador jogando jogador. E isso o fez ficar apenas na 9ª posição, o que eu considero bem decepcionante, para não dizer vexatório. Quer que comece falando? Pode falar. Bom, até primeira informação assim, geral, né, que eu tinha falado pro Juan, a gente está em mata-mata, né, torneio de play-in, mas eles nunca se enfrentaram, né, as duas equipes nunca se enfrentaram, nem Hornets nem Pacers nunca se enfrentaram em playoffs, né, de modo geral, em mata-mata, até porque, né, Charlotte não é como se fosse tradicionalmente chegando em playoffs, mas o que a gente pode dizer então desse primeiro momento dessas duas equipes? Né, o técnico do Hornets, né, o James Borrego, ele até falou desse momento vivido pela equipe com vários jogadores jovens e que querem deixar a marca o mais rápido possível, né? Querem mostrar um serviço logo. Então, se a gente for parar para pensar logo de cara, Charlotte também tem nessa obrigação de vencer para conseguir ter uma chance ainda de jogar a próxima fase. Eles entram com uma energia que talvez os Pacers, pela desorganização que tem, e nesse final de temporada, como a gente percebeu, Charlotte chegou a perder por 115 a 110 no último domingo para o Wizards, né? Domingo ainda, a gente está falando ontem, no caso. Aí sim que ele caiu para o 10º lugar na conferência, mas mesmo assim,
esse final de temporada pro Charlotte, de modo geral, foi Charlotte, né? Enfim, eu costumo falar mais Charlotte, mas ouvinte, se quiser, entenda como Hornets, tá? É melhor do que o Pacers. Eles estavam numa crescente bem mais evidente do que o Pacers. Enquanto isso, né, quando a gente olha pro lado do Pacers, a gente pensa, né, como que o Brogdon vai jogar, né, como que os Sabonis, que são os dois grandes nomes, vão ter que buscar e vão ter que colocar a bola debaixo do braço para tentar fazer que a coisa acontecer, mas, ao meu ver, eu já coloco assim como um plus, né, o Hornets com uma vontade a mais nesse primeiro jogo de mata-mata. Uhum. A verdade é que nenhum dos dois times chega em boa fase, né? O Hornets, principalmente porque tem uma sequência de 5 derrotas seguidas, mas muito além disso, né? A equipe estava muito bem até antes das lesões do Lamelo e do Hayward. Chegou até a estar em quarto, em quinto no leste, e aí foi despencando desde lá. Chegou até a ter uma certa estabilidade em sétimo, oitavo, e aí na última semana praticamente caiu para décimo. Enquanto que os Pacers é aquilo que a gente já comentou várias vezes, tem a questão interna, né? Realmente o clima não está muito bom, né? O vestiário lá de Indiana tem treta entre jogador, treinador. Então, os dois times são situações complicadas, mas eu concordo com o Jonas. Eu acho que talvez a vontade de jogadores do Hornets pode pesar, porque é uma equipe que não joga, né, com tanta frequência os playoffs. É um time jovem que chega com mais esforço aos playoffs, enquanto que os Pacers já estão acostumados a jogar várias vezes nos últimos anos. Até se tornou uma franquia de playoffs ao longo da última década. Nunca foi muito longe, mas se tornou um time de playoffs, né, bastante constante. A questão dos Pacers, talvez, o Caris LeVert, que teve vários problemas, mas é um cara que pode crescer muito nessa série e se realmente jogar bem, pode dar nessa série, na verdade, não, nesse jogo, né? É tudo ou nada. Pode dar um pouco mais de vida, mais esperança para os Pacers, além, claro, dos principais jogadores, né, do Mantas Sabonis, que é a principal referência, mas eu acho que se o LeVert entrar inspirado, os Pacers têm boas chances de vencer. Mas eu acho que os Hornets são favoritos de leve, sim, porque realmente tem um time mais determinado, um time jovem, com boas peças. Ele tem os jogadores que se lesionaram são praticamente 100% recuperados, né? O Lamelo voltou jogando muito bem, as poucas partidas que ele teve ainda na temporada regular. Então eu imagino que realmente fique por aí, né? Os Hornets têm uma leve vantagem, até foram superiores na temporada regular, só pra gente passar também. Venceram os 2 jogos sobre Indiana, inclusive é um até bem recente, né? Lá em Indianápolis, né? Venceu por 114-97, foi bem dominante. Então, por isso, eu acho que os Hornets têm uma leve vantagem para vencer esse confronto e seguir adiante para a próxima rodada de play. Isso. Os Pacers não tem mais. É que essa questão de vestiário, de química, ela pesa muito nesses jogos decisivos, porque jogar um pelo outro, jogar por uma motivação extra, sempre pesa demais quando o jogo é único. E os Hornets, eles têm muito mais motivos para entrarem focados e decididos para vencer, mesmo com as 5 derrotas seguidas, do que os Pacers, que ninguém sabe nem qual vai ser o treinador da próxima temporada, né? Eles não sabem nem se, por exemplo, tem jogadores importantes que não sabem se vão ficar. O Miles Turner é um que sempre é envolvido em notícia de troca. Então, não sei. Eu acho que os Pacers podem. Não estão indo com muita vontade, digamos assim. É vontade muito relativa, mas acho que os Hornets, pelo fato de estarem muito mais empolgados nesse momento, eles podem fazer disso o diferencial. Outro jogo aí sim, aí valendo a vaga direta, né? Sétima posição da Conferência Leste, a gente tem Boston Celtics e Washington Wizards. Dois times que vivem situações muito opostas, né, nesse momento. A gente tem o Celtics que cai pelas tabelas há algum tempo já, né, desde aquela boa sequência de vitórias que eles tiveram, de 7, 8 vitórias seguidas, eles não conseguiram mais se manter. Muito disso, de novo, sempre algum jogador fora, e um jogo não tem o Tatum, um jogo não tem o Brown, um jogo não tem o Kemba, um jogo não tem os 3, aí tem os 2, enfim, aí fica alternando, a gente nunca sabe muito bem como o time joga, e também até quando eles jogaram juntos, também nunca passou muita confiança, então é um time até difícil de projetar nesse sentido. Mas agora, sem o Jaylen Brown, né, que está oficialmente fora da temporada, eu acho que vive uma situação muito complicada, né, vive uma situação muito atípica pelo que se esperava,
Em contrapartida, a gente tem os Wizards, que tem um ascendente muito grande, tem o Westbrook mais confiante do que nunca, o Bradley Beal, que deve voltar de lesão, embora não vai estar 100%, né? O que se fala lá na mídia americana é que ele não vai estar 100%, mas ele jogando aí uns 70%, 80% do que ele pode, já é o suficiente para fazer 25, 30 pontos no jogo e ser bem decisivo nesse confronto. Sabia que o melhor dueto, né, o melhor duo da NBA em pontos é o Bradley Beal e o Westbrook, né? Eles têm uma média de 53,6 pontos e isso, assim, é algo, né? Justamente para se observar aqui agora, enquanto nos últimos 20 jogos, né, os Wizards claramente conseguiram manter uma constância muito bacana, 15 vitórias e apenas 5 derrotas. Então, assim, a grande questão que pesa nessa partida, né, como também é um tiro. É um tiro, né? É uma coisa assim, é uma bala só, e aqui a gente vê o Celtics com né, sem o Jaylen Brown principalmente, e pode ser uma coisa que pesa muito, porque o Celtics a gente repercutiu nos últimos podcasts, se desorganizou. Se desorganizou de uma maneira que era até difícil de imaginar que se desorganizaria pelos jogadores que ainda tem. Né? E aqui, nesse momento, também vejo o Celtics, como você bem disse, Juan, lá a respeito dos Pacers, mas não tão grave assim. Nessa questão de poder jogar um pelo outro, né, de poder fazer ali a coisa em um jogo só, que o Celtics também pese isso no final das contas, né? De um jogador olhar para o outro e falar assim, não, a gente precisa vencer e tem mais outro jogo e precisa fazer acontecer. E os Wizards vêm como franco favoritos, né? Embora com a oitava seed no momento, né, contra a sétima do Celtics, ainda eu enxergo com um leve favoritismo em relação ao time de Boston. Chegaram a ouvir aí? Tá no mudo, Jonathan. Perdão. Eu não tinha dito nada demais mesmo. Mas agora, então, comentando sobre isso, eu acho que os Wizards têm um momento muito melhor, né? Realmente vem em ascendência, como o Júnior já comentou, a sequência deles na reta final da temporada foi muito boa, principalmente depois que o Westbrook se encontrou, né? Ele estava meio apático lá no começo em Washington, muitos tinham uma expectativa em cima dele, de como seria, né, se ele conseguiria realmente elevar o nível dos Wizards, e nós mesmos nas nossas prévias, inclusive, a gente tem que relembrar isso uma hora dessas, as nossas previsões para essa temporada, a gente colocava os Wizards brigando lá em cima. O que não aconteceu, mas na reta final realmente eles engrenaram e se tivesse mais tempo, talvez até ultrapassariam o próprio Celtics e até brigariam por uma vaga direta, né, entre os 6 para os playoffs. Mas o fato é que o Bradley Beal, que é uma peça fundamental nesse time, não vai estar 100%. Mas como o próprio Roger disse, não precisa estar 100% para fazer estrago, né? Ele com certeza vai marcar seus pontos e vai ajudar o Westbrook. Além dele também tem o Hashimura, o Bertans, que também conseguem contribuir, né, à sua medida. Um leve favoritismo, mas eu acho que o Celtics tem totais condições de brigar pela essa vaga, porque mesmo sem o Jaylen Brown, ainda é um bom time. Tem o Tatum, que quando quer é infernal, ninguém para. Tem o Kemba Walker, que eu acho que está devendo um tempo já, não consegue ter boas atuações. Claro, chegou o Evan Fournier, que também tem algumas partidas boas, mas não sei se chega a ser um fator de desequilíbrio nesse confronto. Então, tem várias coisas que podem ser exploradas neste duelo, mas eu acho que a boa fase vivida pelos Wizards, principalmente, né, pelo Westbrook, que está sendo monstruoso, né, batendo recordes nas últimas partidas, tem um certo favoritismo realmente da equipe de Washington. Se vai se concretizar em quadra, não sei, mas eu já me adiantando aqui, eu acho que os dois times vão para os playoffs. Resta saber agora quem que vai passar direto agora em sétimo e quem que vai ficar com a oitava vaga, mas eu acho que independente de quem perder aqui, vence o vencedor do outro jogo entre Hornets e Pacers. Eu vou passar aqui então os nossos palpites do top 10 do leste, agora rapidamente, só a título de Ai, meu Deus. informação. Antes a Você gente achou? fala. Achei aqui, pô. Ele foi buscar, meu pai. Ó, Aqui, ó, a trabalho. Jonathan. E lá vem. Bucks, Celtics, Nets, Sixers, Heat, Wizards, Raptors, Hawks, Pacers e Hornets. Cravou os dois últimos.
Cravou os dois últimos. O Eu resto- coloquei Knicks. Só trocar Knicks por Knicks pelo Raptors. Raptors, é isso aí. Acho que os outros 9 estão, só as posições que não fecharam. É, e Chama que eu tô me sentindo perigoso. Chama que eu acho que eu cravei tudo. tudo. Não. Eu botei o Raptors. Eu botei o Jonas. Raptors. Jonas. E botei lá em cima. Bucks, Celtics, Nets, Raptors, Nossa. Heat. Aí acho que o Heat foi quarto? Foi Não, sexto. sexto, foi Foi sexto. sexto. Sexto? Ah, não. É. Tá. Tô botando aqui. Heat, Pacers, Sixers, Wizards, acertou, Bulls e Hawks. Errou o Bulls e o Raptors. Errou 2. Sacanagem, cara. Faltou Knicks e... Ei, mais? não botei fé nada no Acho que o Hawks. Sixers, Não, hein, mano. Hornets. Sacanagem. Hornets. Knicks e Hornets. Eita, O meu aqui, ó. Vai falar. Bucks, Eita, acabou. Nets, acertei o Nets em segundo. Heat, Celtics, Sixers, Wizards aqui eu botei em sétimo, eu acho. Raptors, errei, Pacers, Hawks e Hornets. Acertei 2 também, ó. Hornets em décimo e o Nets em segundo. E faltou pra mim o Raptors. Eu trocaria o Raptors pelo Knicks, ó. A verdade é que todos somos iludidos por Bucks e Celtics. O Bucks não foi mal, mas ele ficou um pouco abaixo do esperado e o Sixers surpreendeu. Eu até coloquei eles bem, mas não a ponto de terminar em primeiro. Pois é, o Bucks foi unanimidade em primeiro pra nós, né? Mas enfim, ó. Acontece. É assim, ó. Mas tem que Vou estar muito mais consciente. Ano que vem, na próxima temporada eu cravo tudo. Não, e o destaque pro Jonas, que colocou o Sixers em oitavo. Exato, eu não botei fé real, assim. Certeza que o Embiid Não, com certeza. O Embiid chegou neles e eles Embiid contra Adebayo, os dois a 80 km. Era isso que eu queria dizer, tá ligado? Assim, ó. Era mais ou menos isso. Em oitavo lugar, o Sixers jogando contra o Heat. É o lugar que eles pertencem. É isso que eu queria falar, você entende? Assim. Quem é o Sixers na fila do pão? Dando sequência, então. Depois dessas vão ser campeões. Não, é verdade, porque. Dando sequência, Me agradeçam. Agora, pro outro lado da conferência, outro lado da liga, né? Pra outra conferência, Grizzlies e Spurs jogam pela oportunidade da oitava posição. O jogo, se eu não me engano, é às 8h30 da noite, na quarta-feira, Grizzlies e Spurs. Dois times que vivem momentos bem parecidos, né? Digamos que o Grizzlies até com um passado bom, até mais distante, né? Eles tiveram bons times há mais tempo, digamos assim. Mas agora vive ali um momento de reconstrução, principalmente com o Ja Morant, né? Que é o grande nome da franquia. E os Spurs, por outro lado, aí sim, depois de um grande time que chegou a ser finalista de conferência há pouco tempo, agora sem Kawhi, sem LaMarcus Aldridge, praticamente só o DeMar DeRozan como uma estrela super consolidada na liga, tenta se reerguer, mas também acho que assim, nenhum desses times está desesperado para o playoff, nenhum desses times vai considerar um fracasso perder esse jogo, então vai ser interessante ver, porque são dois times jovens, mas nenhum deles sem muita perspectiva de playoff. Quer começar falando ou Jonathan quer inverter essa? Vamos inverter agora então. É basicamente isso. Os Spurs não são tão jovens assim, né? Ainda tem algumas peças mais experientes e é até um pouco estranho ver isso, né? Quem está acostumado, quem passou a vida toda vendo San Antonio como um dos melhores times, presença certa nos playoffs, agora, desde a última temporada, então a equipe vem penando para conseguir se classificar, terminou em 10º e talvez até o Memphis seja um pouco mais favorito, né? Confio mais no Ja Morant quando está inspirado, é difícil parar ele, enquanto que os Spurs estão tentando construir uma nova identidade, né? Tem alguns veteranos, mas também tem bons jogadores jovens, né, promissores. Então nessa, é um duelo também, como o Juan bem disse, nenhum dos times acho que vai dar vida, assim. Talvez os Grizzlies, até porque bateram na trave no passado, né? Pra quem não lembra, eles foram pro play-in e acabaram perdendo, né? A vaga para os Blazers. Especialista em play-in já, o Grizzlies. Né? Então acho que talvez até por isso, né? Para evitar um novo vexame, né? Imagina só ser eliminado 2 vezes no play-in, vai ficar meio marcado já, né? O coleguinha vai zoar, então é melhor vencer pelo menos um jogo, né? Contra San Antonio, e aí depois vai ser muito mais difícil contra Warriors ou contra Lakers, seja lá quem for, mas tem totais condições de vencer pelo menos esse jogo aqui contra os Spurs.
Porque além do próprio Jamoran, também tem outros jogadores jovens que têm condições de decidir, jogadores que vêm crescendo, cresceram nessa temporada como um todo, amadureceram, o que pode ser importante, enquanto que os Spurs, como eu disse, ainda não se encontraram, não tem uma identidade definida como a gente viu ao longo dos últimos anos. Assim, o que eu queria só dar de um destaque mesmo, assim, É que é um jogo, né? Assim, é um jogo e os times vão ter que fazer acontecer. E eu queria pegar como exemplo os últimos dois, né? Grizzlies, eles perderam para os Warriors por 113-101, né? O que, enfim, colocou onde eles estão, o último jogo. E os Spurs, cadê aqui, ó? Eles fizeram um jogo bem apertado contra o Suns, o último, na verdade. O penúltimo, eles tomaram realmente um sacode, né? De 140-103. Mas, quer dizer, o antepenúltimo. O último, eles perderam por só 2 pontinhos. Né? Fizeram ali um jogo até que bem competitivo. E eu acho que é mais ou menos isso que vem por aí, né? Vão tentar repetir a dose no sentido de que vão ver o que deu certo naquele jogo. Ou que pelo menos fez coçar a cabeça do Suns ali a ponto de ter sido um jogo apertado. Enquanto os Grizzlies, eles também conseguiram, eles venceram, né, os 2 jogos contra San Antonio, acho que em janeiro, né? Enfim, era isso aí. Uhum. E eu acho que vão pegar aquele jogo, né, aquele momento, e também vão tentar reproduzir. Porque não dá mais. Eu vejo que essas duas partidas, tanto agora que a gente vai falar depois Lakers e Warriors, na verdade, todas essas 4, né? Não tem muito assim o que estudar. Como nossa, vamos ver o que vai dar certo. Não, eles vão pegar aquilo que deu de mais certo nos últimos jogos e vão tentar reproduzir. Né? Pelo menos encara dessa maneira. E com os Grizzlies é totalmente isso. Vão pegar então aqueles jogos que eles jogaram bem, tá? Contra os Mavs, que venceram por bastante os Mavs lá no dia 11. Depois venceram também os Pelicans. Até os últimos 2 contra os Kings também, que talvez não seja tanto um parâmetro assim, mas que mesmo conseguiram essas 2 vitórias, vão reproduzir. Né? Não tem muito segredo. Concordo, não sei se concorda, discorda comigo. Não, os Spurs meio que pegaram a vaga por falta de opção, né? Porque não teve nenhum outro time que se consolidou ali com um adversário direto. Todo mundo esperava que os Pelicans fizessem algo a mais, mas não realmente deu. Literalmente morreram na praia. Sem o Zion e sem o Brandon Ingram ficou muito difícil para eles. Isso. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Vale dizer que é um confronto de divisão, não que isso importe muito, mas os 2 confrontos do Oeste são confrontos de divisão. Não, né? É forçar a barra dizer que tem rivalidade, né? Que tá, na NBA, isso é uma crítica que eu faço, inclusive, não tem muita importância as divisões, né? Porque não tem essa rivalidade, a não ser que seja realmente de cidade, Como que não tem rivalidade? Como que não tem... rivalidade... Não, como que não tem importância? Como é que a gente divide os per-view? Hã? Por divisão, eu tô falando, tem importância times, pro per-view, né, cara? Tristeza. Isso, pro preview. Mas a questão é essa. Porque até ninguém fica feliz por ganhar a divisão. Não é que nem NFL ou nas outras ligas que a divisão tem importância assim. É um prêmio, um título de menor importância. Na NBA, tanto faz, porque até na classificação isso não importa, né? Se você for campeão ou não, você pode terminar, sei lá, com a 7ª, 8ª melhor campanha. Sendo campeão, não faz nenhuma diferença. É bem isso. A última vez que os Spurs e os Grizzlies se encontraram foi em 2017, né, com vitória recente. San Antonio em 4 jogos, né, na série de 4-2, né? E então, aí o jogo mais aguardado, inclusive o melhor jogo do play-in, meio consenso, né, que é o jogo mais aguardado, Lakers e Warriors, o jogo que coloca finalmente à frente LeBron e Stephen Curry num jogo decisivo. Eles já se enfrentaram antes, obviamente, mas nunca num contexto decisivo como era nas finais ali de 2014 a 2015 a 2018, que foram aquelas finais consecutivas lá, que os Warriors venceram a maioria delas contra os Cavs, mas bota aí em frente, então, 2 dos nomes mais importantes da NBA nos últimos 10 anos, tranquilamente.
Até mais, eu acho, né? A gente É, pode... o Curry é mais recente, né? Ele entrou na Liga em 2009, mas o LeBron, 20 anos praticamente. E é isso, né? Um baita duelo realmente que poderia até acontecer nos playoffs, se não fossem pelos poréns. Mas é um duelo bem interessante para ser disputado em apenas um único jogo, né? Porque é. realmente não pode se errar. Tudo pode acontecer. Se bem que os Warriors são muito mais dependentes do Curry, do que os Lakers do LeBron. Claro que são dependentes, mas tem o Anthony Davis ainda, então tem uma outra estrela capaz de carregar o time nas costas. A questão é essa: durante a temporada regular, o time dos Lakers foi bem dominante nos confrontos contra os Warriors. A equipe de Golden State não teve muitas chances, mas de lá para cá os Warriors mudaram bastante e o cenário agora é um pouco diferente, porque a equipe realmente parece ter se encontrado mais aí depois dessa sequência negativa. Porém, é aquela questão, né? Os Lakers têm uma boa defesa e a chave é praticamente tentar parar, né? Porque é impossível parar o Curry, mas diminuir as bolas de três dele, a pontuação. E aí os Warriors meio que morem na praia, porque realmente não tem uma segunda opção para chamar a responsabilidade. É basicamente então você neutralizar ou tentar neutralizar o Curry, enquanto que os Lakers têm mais opções. É um time mais versátil e que, como disse, defensivamente até mais constante, apesar dos Warriors terem ido muito bem defensivamente nessa temporada. Um dos pontos fortes da equipe, mas agora num jogo do tudo ou nada, eu confio mais nesse time experiente dos Lakers, que foi campeão ano passado, enquanto que os Warriors é um time muito diferente daquele que a gente viu ser campeão também há 3 anos atrás. Então, por isso, eu acho que os Lakers têm uma pequena vantagem também. Eu estava vendo uma citação, né, uma entrevista do Stephen Curry, ele falando assim que ele não consegue dizer se o Curry ele tá na melhor fase dele, porque assim, ele quando tá jogando bem, ele sempre tá bem dessa forma. E é muito louco a gente parar pra pensar que o Golden State conseguiu arrancar do Curry, né, justamente isso, uma temporada histórica, né, ele agora é o maior pontuador, né, da temporada, entendeu? O cara, enfim, de longe, com mais bolas de três, todo esse monte de coisa, a gente deu bastante destaque já nas nossas redes sociais e tal. E mesmo assim, o Golden State está lá, acho que em 20º, né, No ataque. no Isso. ataque. Uhum. Então, muito abaixo. Se pá... Não vou falar que é o pior agora, que eu não lembro quanto é que tá tanto o Santo Antônio, quais que são o rating ofensivo deles, mas eu acho que é um dos piores do playoff, né, assim. E contra a melhor defesa, né? Então, vai ser muito interessante mesmo ver como se desenrola e, sendo sensato, né? Assim, por exemplo, não tem como, num mundo tão lógico assim, os Lakers, com o time treinado que tem e não tão dependente, né, do LeBron, e assumindo que o LeBron esteja minimamente saudável nessa partida, poxa, é muito difícil mesmo que o Golden State pontue suficientemente para ultrapassar essa melhor defesa dos Lakers. Ok, é o jogo mais aguardado, porque, como eu disse novamente, é uma temporada histórica do Curry, tudo pode acontecer, vai que assim, o LeBron também não está nos seus melhores dias. Vai que o Draymond Green consegue cozinhar o Anthony Davis, enfim, que seria também muito louco, né? Nada impossível, mas é que a grande questão que só teria que cozinhar o Anthony Davis e mais uma galera, né? Não tem só ele nos Lakers. Então é um trabalho bem dobrado, vai ser muito puxado mesmo, mas como também reforça um tiro curto, né? É uma bala só, tudo pode acontecer em uma partida, né? Já não tem tanto espaço assim para erros e para ajustes. Então isso que deixa mais aberto e a chance do Golden State, vejo que é bem repetir aquilo que eles fizeram contra Memphis na última partida, né? É bem daquilo que funcionou de maneira ok. Tem dois ataques piores que os Warriors nesse play. O do Hornets, que é o 23º melhor, ou também conhecido como o 8º pior, e o Lakers, que tem o 7º pior ataque da NBA nessa temporada. Claro, tem que levar em consideração a questão da ausência do LeBron e do Exato. Anthony Davis, né? Sem ele, se eu não me engano, o Lakers tinha o pior ataque, mas a melhor defesa, algo nesse sentido também. Em Equilíbrio. compensação, exato. E na defesa, sim, o Lakers tem a melhor defesa, né? Atualmente tem o melhor rating defensivo. E o Warriors tem o 5º melhor rating defensivo. Então, sim, a gente fala do ataque, a gente fala que o Curry é espetacular no ataque, que o LeBron é muito agressivo, o Anthony Davis dominante.
mas na verdade a fortaleza de cada time é a defesa. Então vai ser legal ver esse ponto de vista, porque são dois ataques que travam muito, às vezes simplesmente param de funcionar, e duas defesas que conseguem se impor, né? O Warriors muito pelo Draymond Green, né? Que é um excelente defensor, um absurdo defensor, e o Lakers por todo o sistema defensivo que o Frank Vogel monta, que ele é muito bom nesse aspecto. Eu acho. Uma rápida digressão. Hum, Quando que a gente poderia imaginar, não sei se você tem também os palpites Tem. da Oeste, mas Já. quando que a gente poderia imaginar em um play-in LeBron e Stephen Curry, cara? Quando? Meu Jesus Cristo. Eu Que acho que assim, os decadência, caras. né, cara? Não, assim, decadência, mas ao mesmo tempo, cara, olha as coisas que o play-in proporciona, Não, sabe? não, sim, é brincadeira, decadência, porque os caras já fizeram final de NBA e agora vão se É, enfrentar num play-in para ver quem que vai para os playoffs, né? pra poder falar Então, assim, ó, para as gerações que nunca aconteceu isso. os tempos são outros, mas é isso aí que eu ia falar também, e concordo com o Juan, vai ser um jogo bem truncado, né? É bem estilo playoffs, sim, apesar de ser um jogo único, então ninguém vai querer se arriscar muito, e como as duas defesas são boas, né, são dominantes, acho que realmente não vai ser um jogo assim com pontuações exorbitantes, mas vai ser aquilo de quem melhor defender e quem ser mais efetivo, né? Quem acertar mais nas suas finalizações, porque não imagino que vai ser um show de bola de três, a não ser que o Curry realmente esteja infernal e a defesa dos Lakers dê espaço para ele. Vamos lá então para o top 10 de cada do Oeste. Agora Chama. Eu botei Golden State em terceiro, se pá. Não quero nem saber. Que eles veem assim. Vamos lá, vamos Começa lá. pelo Jonas. Não, pelo Jonathan, pô. Não, De vou novo começar pelo eu? Jonas. Vou começar pelo Jonas. Chama. Lakers, eita. Yes. Nuggets, Clippers, Mavericks, Rockets, Jazz, Grizzlies, Pelicans, Blazers e Warriors. Nossa, que show de horrores, cara. Acho Nossa. que nenhum Não acertei acerto. nenhuma. Não, Não nenhum acertei acerto. nenhuma. Nenhum acerto. Aqui tu colocou o Rockets e o Pelicans e esqueceu. Ah, Suns? Suns? não, o Suns. Eu botei o Jazz. Eu botei o Jazz em sexto, foi? É. Esqueceu o Suns e o Esqueceu o Suns, Spurs. tem que ser Spurs. desclassificado. Ah, mano, eu não acredito no Suns, na verdade. Aquilo lá, eu peguei aquele texto lá pra vida do Juan no final da Não. temporada na bolha do ano passado e falei, não acredito no Suns. Agora eu, tá? Pra deixar o Jonathan por último. Lakers, Clippers, Blazers, Nuggets, Rockets, Warriors, Suns, Ah, Mavericks, Jazz e Pelicans. Também nenhum acerto. rapidinho, tá? É porque ninguém imaginava que não teria o Harden nessa temporada. Então É, Não, vamos fazer aqui essas previsões aí do um Rockets asterisco. com Um Harden. asterisco. eu lembro que a gente até falou Bota no bastante podcast. asterisco A aí. gente falou no podcast, ó. Esse palpite aqui é com o Harden. Sem o Harden é outra coisa. É, Mal, é a mesma coisa aqui. Esqueci o Spurs e quem mais? Meu Deus. Spurs e Grizzlies? Spurs e Grizzlies faltou pra mim. Tá, errei. Faltou o 19º, então tô perdoado. E o Jonathan, Lakers, Clippers, Blazers, Nuggets, Mavericks, Warriors, Não aceitei os. Não, acertei os Mavs. Suns, Rockets, Jazz e Grizzlies. Não acertou nenhum. Os Mavs não terminaram em quinto? Os Mavs foram quinto. Nossa senhora, hein? Parabéns. Conseguiu acertar um. Travei. E daí faltou os Spurs e no lugar dos Rockets, né? Mas foi bem, o Jonathan, olhando Viu aqui só? a Errei. olhando a olho nu, foi o melhor. Eu vou fazer a pontuação depois, a mesma pontuação que eu fiz na semana passada, pra gente ver quem acertou de fato mais. Tipo, Jesus. chegar perto e tal. Vou fazer meus critérios aqui, semana que vem eu venho com um ranking. Fazer os meus critérios, essa Ele é bom, parcialidade ele do é bom. negócio. Mas a olho nu, o Jonathan foi o melhor no Oeste. Quem diria? Pra tu ver, pra tu ver. Mas todo mundo quebrou a cara Não. bonito, né? O West não, é o que eu falo, né? O West é comigo, cara. Entendi. Muito bem, então, vamos falar de coisa boa, falar do Toco e Tackle em si, os acertos do Toco e Tackle. No nosso site, tocoiteco.com, temos textos disponíveis lá, textos atemporais, textos sem acha para ler o que você quiser. Também temos o nosso Twitter e Instagram, @tocoiteco, e também o nosso Facebook, facebook.com/tocoiteco.
Temos a nossa newsletter semanal, toda sexta-feira de manhã, às 9 horas da manhã. Você pode receber, né, as principais notícias da NBA e da NFL de maneira resumida diretamente no seu e-mail. É só acessar tocoiteco.substack.com. E esse podcast também está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast e em todas as demais agregadores de podcast. Caso você ouça numa que não está, mande um salve que a gente dá nossos pulos para colocar lá também. E esse podcast está disponível também no YouTube, lá você procura o nosso canal no YouTube, com as cositas mas antes e depois da gravação. Então, se você fizer isso, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal e ativar a notificação. Além disso, lá a gente coloca alguns conteúdos exclusivos. Por exemplo, eu postei um vídeo hoje falando sobre o play-in, né, a prévia do play-in, mais ou menos nesse mesmo molde que a gente fez na gravação de hoje, do podcast de hoje. Agora a gente tem ainda o quê? Uns 20 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. Vê lá, hein? Tem uns 20 minutos de podcast pra gente falar, então, dos confrontos já definidos dos playoffs. Agora, rapidamente, né? A gente vai ter bastante tempo para falar sobre as séries nas próximas gravações, então nenhuma dessas séries vai estar definida até o próximo podcast, então a gente pode olhar com mais calma. Primeira série definida, aí a gente começa pelo Oeste, Nuggets e Blazers, confronto que eu vejo muita coisa em aberto, né? A gente tem o Nuggets meio estranho sem o Jamal Murray, ainda tem algum receio para colocar muita fé, e os Blazers, assim, numa ascendente boa, e com um time que parece estar mais encaixado, né? Desde a chegada do Norman Powell. Não só isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, o All-NBA First Team, né? A gente encontra o Lillard ali e também o Jokic. E nada mais justo, né? Quando a gente pega dois caras que são tão importantes para suas equipes e falando, começando com os Nuggets, né? Que tem a quinta melhor campanha, né? Se não me engano, a quinta melhor campanha da NBA. Então foi uma temporada, embora esquisita, né, nessa finaleira, mas também consistente, mesmo sem o Murray. E é bem isso que eles precisam fazer, né? Manter essa consistência, manter o time jogando da maneira como jogou sem, né, o Murray nesse final de temporada. Lembrando, os Nuggets já venceram os Blazers por 111-106, depois venceram por 106-105, né, bem apertadinho, e perderam o último por 132-116. Então tem já um retrospecto dessas equipes aí bem bacana nessa temporada. E assim, tem que, de alguma maneira, travar o Lillard e o McCollum, né? O Lillard é o terceiro melhor pontuador da liga, né? Se não me engano, nas médias. E é um cara que cresce, né? O Lillard, ele cresce em playoff, então vai ser muito louco. Se eu pudesse botar, assim, é complicado botar um favorito, para não falar muito mais. É complicado botar um favorito porque, assim, por um lado, os Nuggets têm o cara MVP, né, da temporada, o Jokic. E por um outro, o Blazers tem, eu vejo assim, peças mais decisivas em playoff, né, e peças saudáveis para o playoff. É isso. Um duelo extremamente equilibrado, apesar de os Nuggets terem terminado em terceiro e os Blazers em sexto, dá para até inverter tranquilamente as posições. De fato, os Nuggets se mantiveram em boa fase, né, jogando em alto nível depois da lesão do Jamal Murray. Muitos imaginavam que eles iriam acabar decaindo de produção, mas que não quer dizer também que eles vão ser superiores. Os dois se enfrentaram recentemente, né, até no último jogo da temporada, na verdade, né. Os Blazers venceram e aí sim cravaram a seed 6, né, com essa vitória sobre os Nuggets, que não quer dizer muito também, mas a questão da lesão do Murray é essa, quem que vai ser o substituto dele? Porque os Nuggets não tem ninguém na armação para fazer essa função. No último jogo, então, jogaram o Campasso, né, o argentino Facundo Campasso, e o Austin Rivers. Nenhum deles é um primor de armador, então realmente a equipe está bem desfalcada nessa questão. Vai ser difícil sem ter um armador de elite, né? Um cara que resolva a parada, que arme o jogo e também as 7 bolas de 3 no momento mais crucial, que era o cara, o Murray, né, que fazia isso, um cara que incendiava as partidas. Como a gente já comentou há algumas semanas atrás, o Jokic é um cara mais constante, o cara é a referência do time, mas na hora do vamos ver, o cara para fazer algo diferente, né, fazer algo realmente, né, chamar a responsabilidade, era o Murray, como a gente viu nos últimos playoffs.
Ainda trouxeram o Aaron Gordon, que é um cara que pode acrescentar bastante defensivamente, também no ataque. O Michael Porter, que a gente espera que tenha uma grande série de playoffs agora, né? Fácil por merecer, então, o protagonismo dele. Mas sem o Murray na armação, acho que é um time um pouco mais perdido e acho que cai mais responsabilidade sobre os ombros do Jokic. Não tem muito como fugir disso, na verdade. Assim como do outro lado, o Damian Lillard também chama responsabilidade, mas tem mais caras para dividir, né? Tem ele, tem o McCollum, tem o próprio Norman Powell, como comentado, chegou muito bem, teve um bom encaixe no time. É um time talvez mais, não digo mais consistente, mas é mais ou menos por aí, não tem uma palavra certa. Um time que, como um todo, parece mais preparado, mas os Nuggets podem levar melhor se o Jokic estiver jogando nível MVP, como foi na temporada, e alguns jogadores coadjuvantes aparecerem bem nos jogos, aí é o suficiente para os Nuggets vencerem. O Jokic eu acho que vai ser um problema muito grande. Eu tô soluçando, meu Deus. O Jokic vai ser um problema muito grande para os Blazers. Eu não sei se eles têm resposta para isso. A defesa deles é muito fraca, né? Se mostrou muito fraca nessa temporada. Então eu acho que os Nuggets também levam uma vantagem teórica para esse confronto. O próximo confronto para a gente comentar, já definido também ainda lá no Oeste, Clippers e Mavs. O Clippers fugiu do Lakers na 7ª posição e agora vão enfrentar o Mavs. Missão feita, missão bem cumprida. Vão enfrentar o time mais fraco desses aí, né? O Blazers eu vejo acima dos Mavericks em potencial. E é uma reedição também da primeira fase da última temporada, onde foi uma série muito animada, uma série muito legal. Teve treta, teve jogo decidido no final. Então tô bem animado. Acho que os Clippers vencem de novo. Talvez até com mais facilidade que foi na última temporada, mas vai ser legal ver esse reencontro entre as duas equipes. É muito bacana, né? Porque foi uma história muito legal na bolha, né? Muito legal, assim, né? Para quem? Porque foi, para nós, espectadores, foi muito massa, porque foi um jogo, aquela bola, né? No jogo 4 do Doncic contra o Clippers, que dá uma sobrevida, e depois os Mavs botando, acho que foram 51 pontos nos Clippers, acho que no primeiro tempo. Cara, enfim, tem muita coisa, então é um retrospecto dessas duas equipes que vai ser muito interessante nessa partida. Existe uma rivalidade aí recente entre elas que vai dar um gostinho a mais. Por um lado, a gente vê que o Clippers conta com o Kawhi, com o Paul George, então são duas estrelas, né, dois caras familiarizados com momentos decisivos, embora também com uma certa pressão, né, em provar que é um time que merece credibilidade, depois deles terem, implodido contra os Nuggets, né, simplesmente terem implodido, vencer a série por 3-1 e, enfim, terem decepcionado na bolha da temporada passada. Enquanto os Mavs, também eu vejo que, sim, jogadores que vivem boa fase, mas que não conseguem ir muito além disso, né, da temporada regular. Na hora do vamos ver mesmo, sofre muito. Então, lógico, assim, o favorito dá para colocar o Clippers, né, porque aqui sim a gente está falando de uma série, não é um jogo só, e tem mais peça para ser ajustado ao longo de todos esses jogos. Porém, todavia, no entanto, eu esperaria muito ponto nesses jogos, tá? Bastante ponto de ambas as equipes. Seria, assim, um tiroteio, ao meu ver. É isso aí, altas expectativas. Mas é esse o caminho, né? Eu acho que os Mavericks ainda têm o que melhorar na defesa. É um time que defensivamente ainda deixa a desejar em muitas coisas, apesar do Josh Richardson ter chegado e. Se bem que não foi um fator de tanta diferença assim, não elevou defensivamente, né, o rating da equipe dos Mavericks, mas é um time muito dependente do Doncic. Vai depender se ele estiver em grande fase, né, em noite inspirada todos os jogos, mas aquilo, por ser defensivamente um time mais fragilizado, e do outro lado ter Kawhi, ter Paul George, e ter outros jogadores que podem chamar a responsabilidade, né, se um deles estiver um pouco apagado, fica muito difícil imaginar os Mavericks aguentando uma série de 7 jogos. Acho que assim como a última série foi... Nossa Senhora. Mal eu. Excelente! Assim, ainda bem que não tem como fechar o microfone, né? Não. Não, tá desculpado.
Só me perdi aqui Isso no aqui eu acho raciocínio. que é pro nosso ouvinte saber que o Corona... Credo, Deus o livre, isso aqui Não brinca, não. acontece. É que tá aberta a janela, mano, e tá batendo um ventinho safado aqui. Ó. Foi mal, ouvintes. Acontece. Acho que até alguém deve ter infartado depois dessa, né? Foi do nada. Se você assustou, dá um salve depois. Isso. Mas tentando voltar aqui a meu raciocínio, como disse, os Clippers têm mais armas, têm mais versatilidade, e os Nuggets é um time que é um pouco, além do Doncic, tem o Porzingis, mas também a gente não sabe se ele vai conseguir ser um fator de diferença, um cara que se machuca com certa frequência. Nos playoffs, então, não tem muita experiência, até por isso. E aí, além disso, tem mais quem? Tim Hardaway, o Josh Richardson. Não são os caras capazes de desequilibrar em playoffs. Eu acho que fica muito nas costas do Doncic. E ele contra os Clippers, aí não é só Kawhi ou Paul George, contra os Clippers, ainda é pouco. Acho que não vai ser dessa vez que a gente vai ter a primeira vitória do Doncic em uma série nos playoffs. Embora eu queria ver como que o Porzingis jogaria, né, cara? Assim, poxa, se pegasse para jogar mesmo e jogasse bem, eu tenho, assim, sérios questionamentos que poderia desequilibrar e com força, tá? Poderia desequilibrar e bastante. Porque, enfim, é um cara que, embora tenha seus problemas de ser meio de vidro de vez em quando, tem muito talento, né? É inegável. E se fizesse realmente uma série inteira, uma série completa, pode fazer uma diferença muito grande mesmo. O que você tá rindo, Juan? Fala aí, né, cara? Não, tô rindo de outra coisa, desculpa, tô conversando no WhatsApp aí. Excelente. E eu queria pedir desculpa, esse é o tá, nível de comprometimento do Não, nosso podcast. eu queria pedir desculpa pro ouvinte, porque eu achei que eu tivesse fechado o microfone, tá? Então, Excelente. não foi por querer. Eu fechei a câmera, se você estiver no YouTube, você vai perceber que eu fechei a câmera. E eu achei que eu fechei o microfone, mas não rolou. Mal eu. Mas é bom, porque as pessoas não viram, né? Você espirrando, que não é Não. mas muito Teria legal, sido né? Quando a gente Não, teria espirra, sido fica feio. meio... Não, acho que é zoado. Tá, ó, temos 9 minutos pra falar de 2 séries, então vamos fechar esse podcast em 1 hora. Mano, tá vai. 9 minutos. Vamos respeitar. Bucks e Heat, reencontro da última temporada. Essa é a grande série que se desenha até aqui. Claro, vamos esperar. Provavelmente vamos ter um Suns e Lakers aí, um jogo bem interessante. Mas Bucks e Heat, acho que por tudo que representa, do que a gente viu da última temporada, vai ser muito legal. Porque agora sim a gente vai ver o que os Bucks fizeram. Eu tava lendo até um texto hoje, muito bom, que fala sobre como o Bucks vai ter que provar agora que mudou. Porque justamente a crítica que se fazia aos Bucks nas últimas 2 temporadas é um time que vai muito bem na temporada regular e não consegue se ajustar na pós-temporada, nos playoffs. Tem dificuldade de fazer ajustes, tipo, enfrenta uma dificuldade, poxa, nunca cheguei nessa fase, o que eu faço agora, sabe? Tipo aquele meme, nunca cheguei aqui, o que eu faço agora? Então eles meio que tiveram que aprender lição, né? Tiveram que aprender, o Budenholzer mudou, né? Experimentou coisas novas, experimentou defesa por zona, experimentou trocar mais a marcação, experimentou usar o Antetokounmpo em outras situações. Tem o Jrue Holiday, que é uma arma nova. Então vamos ver se eles aprenderam alguma coisa. E o Heat é aquilo, é um time que nunca ninguém dá nada e que aos poucos vai comendo pelas beiradas e quando você vê eles já estão 2-0 na série e daí um abraço. Eu vou ser rápido aqui, tá? Então, o golpe tá aí, né? Cai quem quer, basta ver as nossas previews. Todo mundo botou os Bucks em primeiro. Na temporada passada, se pá, né? Acho que a gente fez as previews também, a gente tava bem empolgado com os Bucks. Foi isso, as melhores campanhas das últimas 2 temporadas. Não nessa temporada, né? Mas na temporada passada e no anterior. Para depois morrer na praia. E um destaque que eu quero ficar muito atento é com o Jimmy Butler, que em nenhum dos 3 confrontos nessa temporada ele jogou, né? Ele não jogou contra os Bucks nenhuma das vezes, né? Nessa temporada, e nos playoffs do ano passado ele liderou o Heat com 23,4 pontos por jogo, né? Então ele fez a diferença e vamos ver se de fato vai fazer a diferença quando se encontrarem, ou quando ele encontrar com os Bucks aí pela primeira vez num jogo completo nesse playoff. Os Bucks são os famosos leões de chácara, ou nesse caso, leão de temporada regular, que assusta, mas chega nos playoffs na hora da verdade e o time acaba virando um gatinho indefeso. Mas a questão é que é isso aí, é esse momento dos Bucks. A cabeça do Budenholzer
tá na mira. Se ele não conseguir avançar, ele vai ser demitido. E até mesmo se avançar e não for longe, também será. Mas a questão é essa: os Bucks se reforçaram, trouxeram o Holiday justamente para dar um equilíbrio maior, né? Melhorar a defesa, mas também ajudar na armação e nas bolas de três. Um time mais completo, talvez, até do que no passado. Por outro lado, o Heat também se tornou um time mais interessante, um time mais completo. Trouxeram o Ladipo, que até agora não deu as caras, não foi esse jogador todo que se esperava, mas tem vários jogadores, tem até um elenco mais vasto, né, mais profundo do que os próprios Bucks em questão de qualidade. Concordo com o que o Jonas colocou sobre o Jimmy Butler. Ele tem uma temporada pior do que no passado, ele não foi tão dominante, não foi tão. O Jimmy Butler que a gente viu nos playoffs, pelo menos, né? Talvez seja o momento dele crescer agora contra os Bucks, novamente nos playoffs, ter mais uma grande exibição. Mas é isso, eu acho que tem mais opções, assim, a Adebayo, tem o Tyler Hero, tem o próprio Goran Dragic também. Não sei se vai repetir o que aconteceu no passado, mas eu acho que o Heat tem totais condições de ir longe novamente, e os Bucks, é isso, cara, eu acho que essa é a série da vida dos Bucks, porque, como já foi dito, sempre chegava bem nos playoffs e acabava sendo eliminado de forma decepcionante, e agora tem novamente o Heat, que foi meio que foi o carrasco da última temporada, então é realmente isso, os Bucks precisam ganhar por questão de honra, de mostrar realmente o valor da franquia e o tamanho do projeto que está sendo construído, enquanto que Heat tem mais uma chance agora de ir longe. Não tem, talvez, favoritismo do lado deles, né? Até porque tem essa mentalidade underdog, mas é um duelo interessantíssimo de se acompanhar. E finalizando então, a gente tem um confronto de dois times que ninguém botava muita fé no início da temporada e que se mostraram bem interessantes, né? Os Knicks, que ficaram com a quarta colocação do leste, enfrentando Olha só, ainda não tá botando fé neles. o Atlanta Hawks. Eu acho bem interessante, não vejo. Assim, o fato de ter um desses times na semifinal de conferência já vai ser muito legal. Mas eu imagino que eles seriam. Da semifinal é uma situação bem difícil, né? Que eles passem, porque daí o buraco é um pouco mais embaixo. É bem isso, né? A última vez que os Knicks, por exemplo, chegaram foi em 2013, né? E os Hawks em 2016. Duas equipes que já não estão tão acostumadas assim, tão tradicionais em playoffs, mas duas equipes que mudaram bastante, né? Não adianta. Dá para falar dos Knicks com o Thibodeau, que não vou falar que transformou da água para o vinho, mas aquilo que ele se propôs a fazer, ele conseguiu fazer bem feito na equipe dos Knicks a ponto de deixar eles competitivos e mudar a defesa e colocar o Julius Randle para jogar muito e, enfim, tirar dos seus jogadores das suas boas peças, melhorar eles ainda mais. Enquanto a equipe dos Hawks, né, também fizeram aquela reforma na demissão do Lloyd Pierce, né, no meio da temporada, que a gente imaginou que pudesse ter um estrago maior, mas no final das contas segurou as pontas e foi bem isso que o Nate McMillan conseguiu. Né, conseguiu melhorar o seu vestiário e aqui estamos então neste ponto com o Trae Young fazendo jogos muito bons e conseguindo isolar muitas vezes o Clint Capela, o John Collins. Então vamos ver como é que isso acontece. Se eu pudesse destacar alguma coisa, gostaria de destacar até quando vai o gás do Julius Randle. Né? De fato, aí se ele vai ter um playoff exemplar, né? Se vai ter continuidade e consistência em uma série maior contra uma equipe que vai ter também suas oportunidades de se reajustar bastante. Essa pode ser uma série bem interessante. Claro que não é um Heat, um Bucks, mas eu gosto muito dos dois times. Eu acho que a trajetória deles, a história até chegar aqui, nos Hawks até eu acreditava, colocava ele nos playoffs, mas o Knicks é uma grande surpresa. Eu acho que realmente o trabalho do Thibodeau deu bons frutos. E o interessante desse duelo, primeiro que a volta dos Knicks aos playoffs, né, depois de 7 anos, ficou um bom tempo afastado, ter jogo de playoffs no Madison Square Garden é um negócio e tanto. Ficar então 7 anos sem ter jogo lá, que é o grande palco do basquetebol, querendo ou não, perde um pouco do valor também, é um playoffs a mais, só por ter os Knicks agora. E por outro lado, o Hawks é o time do Trae Young, né, que é uma das novas estrelas da liga. Não está no nível do Doncic, a verdade, mas mesmo assim um cara muito promissor, que pode ser um grande jogador daqui a alguns anos. Então a primeira série de playoffs dele, esse Hawks é um time muito jovem, que a gente comentou várias vezes, muito promissor. E o Knicks também tem suas jovens estrelas, e aquela questão, é a chance de dar a volta por cima, quando vê uma dessas, o Knicks, por ser então mandante, né, por ter essa vantagem, leva o melhor sobre os Hawks, chegam no semifinal de conferência,
E isso pode valer demais pro futuro da franquia. Não só para agora. Na verdade, para os dois times, mas acho que mais pro Knicks, por ser aquela questão da vitrine de Nova York. Então, ir longe nesses playoffs, pelo menos avançar contra os Hawks, seria algo fenomenal para Nova York e realmente mudar de vez e deixar esse lado piada, de ser piada realmente pro resto da liga de uma vez por todas. Bem legal esse confronto. Eu acho que pode ser uma série bem longa aí. Mas os Knicks eu vejo com alguma vantagem por ser um time mais organizado. Eu não sei, mas é que os Hawks individualmente são melhores. Mas a amostragem dos Knicks me passa muita confiança. É um time muito concentrado, muito ciente do que tem que fazer em quadra. Demos conta, né? Nossa, 59 minutos. Olha aqui, isso que é clutch. Vai passar de 1 hora, mas ok. Vai passar. Muito bem, o Tocoiteco vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, no @Tocoiteco, de curtir o nosso Facebook, facebook.com/Tocoiteco, e também acompanhe nosso site lá, tocoiteco.com. Assine a nossa newsletter semanal gratuita, tocoiteco.substack.com, e ouça também o nosso podcast semanal sobre NFL. Siga também os nossos perfis pessoais. O meu @ é JuanGrings e o seu, Jonas. Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria _ no Twitter. Jonathan. @Jonathan, mas não muda nada, né? Porque não tem H. Essa é a questão. Jonathan Momba. Jonathan. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana, aí sim, para falar de playoffs definitivamente. Me perdi no roteiro, para ver se a gente vai inventar. Definitivo. É isso aí, cara. Com mais um episódio do Tocoiteco NBA. Até lá. Tchau, tchau. Será que existe Gionathan? Cara, por incrível que pareça, existe todo tipo de variação com o meu nome. Os negócios, assim, bem escroto, pra falar a verdade. Falou mesmo. O povo coloca H em tudo que é lugar, velho. Vai se ferrar, né? Com um já é estranho, agora colocar 2 H já é demais. Coloca H no nariz, cara. Tem um Jonathan Pereira aqui, eu tô vendo. Viu? Se você... Quem vai editar? É você, Juan? Eu. Se cortar o momento do espirro, cara, talvez dê 1 hora, irmão. Se cortar o momento ali daquele espirro que o... Não, mas aí perde totalmente o clima, né? Não, porque a gente até falou do espirro depois, aí ninguém vai entender nada. Nossa, mas pelo menos dá uma baixada no ganho, cara. Que daí... Isso posso tentar. Ele deve ter dado uma estourada muito louca. Perdão, gente, quem tá aqui no Clutch Time. Deveria mudar o nome de Clutch Time pra Garbage Time, tá ligado? Eu acho. Peraí. Eu acho que pode ser Garbage Time. Tem que ser o Garbage Time, cara, na moral mesmo. Clutch Time é a finaleira. Antes de acabar o episódio, entende? O episódio lá na gravação original. O Clutch Time é falar de 2 séries com 10 minutos. Aí exato, Clutch Time foi o que a gente fez neste episódio. Agora, isso que a gente faz depois que acaba ele é o Garbage Time. Acho que é isso aí. Faz mais sentido. Mas enfim, vocês querem se estender muito aqui? Eu não pensei em nada, pra ser sincero. Eu queria falar que o Palmeiras tirou o Corinthians, isso é legal, cara. Então, só isso mesmo. Já que puxou o gancho, olha só, vou ter que falar sobre futebol, olha só. Você vai falar de rivalidade também. Vamos começar então por Palmeiras e Corinthians, né? Já que o Jonas trouxe o assunto. Sim, nada contra o Corinthians, mas nunca simpatizei muito. Mas assim, eu torço pro Corinthians perder só pra ver o Neto Pistola. Porque é maravilhoso, cara. Isso é bom demais, velho. Então, se o Neto tá pistola, eu tô feliz. E vocês viram hoje? Não. Cara, não consegui assistir. Eu não assisti, mas eu vi no YouTube depois. Nossa senhora, hein? Ele ficou... Pistola mesmo? Foi bom? Não, mas é que hoje a pistolagem foi mais institucional, entendeu? Foi? Mais tranquilo. Tipo, ele falou do presidente. Tô controlando ele, né, cara? Falou da diretoria, as coisas assim. Acho que o Mancini foi demitido, né? Não chamou... Sim, foi. Não chamou ninguém de Zé Ruela? De cabelo de boneca? Não vi nada. O cabelo de boneca é um dos melhores xingamentos, eu acho. Mano, é o melhor. Eu acho que é o melhor. Eu não jogo mais! Mano, é muito bom, cara. Nossa, sério, o cara é uma instituição. Meu Deus. Ai. E o que era mais? Aí tem o Grenal também, né? Tem o clássico aqui do Sul que deu a lógica. Deu a lógica. E tem o meu Nauticão, hein? Nem sei, tô falando do Náutico, mas não faço ideia. O Náutico perdeu. Foi pro Sport? Mas ouvi rumores que foi roubado, mas o Sport venceu.
Que barbaridade, cara. Que Eu tenho o maior mar- respeito, eu tenho o maior respeito pelo Náutico, que eu lembro que uma vez quando. Cara, aqui, né? A gente tá. Bom, aqui interior de São Paulo e tal. Uma vez eu tava jogando um fute, mano, isso foi, sei lá, quando eu tinha uns 8, 9 anos, assim, e um moleque com a camiseta do Náutico e Meu pá. Deus. Eu lembro até hoje o nome do mano, cara. Eu acho que ele devia ser. Ah, mano, não sei, mas. Carlinhos Bala. Não, mano, chamava João Inácio, cara. E o G Conheço, era com Inácio. G, pô. era com Estudou na G. fax Era depois. João Ignácio. 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 Ó, Estudou na Ignácio. fax ali depois, mano. Não, Então, não Meu é esse. Deus. Não é este João, mas, mas um ó, abraço. sobre o Grenal, não vou me estender muito aqui, porque senão seria fazendo um contra-merchan. Se você quer saber a minha opinião sobre o Grenal, E ouve lá lá o vem. podcast do Radar Esportivo. Falei muito sobre o Grenal. É só pesquisar aí no seu agregador de podcast Radar Esportivo, dá o play no último podcast. Essa hora, Deixaram ele se criar. quando você tá ouvindo, já deve estar no ar. Inclusive, excelente edição hoje. Eu e Rubens Guilherme Santos falamos E muito aí. ouvirei, hein? Cara, Saudade de esse eu vou ouvir, mano. E ainda vou meter Temos a que hashtag ouvir. no comentário. Não deixe o radar morrer, cara. Essa, hashtag pray for radar, cara. Essa que é a E, verdade. e o que o Rubens comentou sobre o Grenal? Ficou feliz com o resultado? Não, ele não, ele é um comentarista isento, né? Ele é Ele a Ah, é um voz pra da começar, razão. ele é paulino paulista, né? Então ele não tem incorrigível. nada a ver. Um suzanense incorrigível. Isso. Um Ele fez a suzanense. sua análise lá. Inclusive, ele também tá feliz, né? Pra quem não sabe. É torcedor do São Paulo. São Paulo também vive ótima fase. E, ó, o Palmeiras que se cuide. Exatamente, mano. Mas eu fico mais tranquilo que seja o São Paulo, porque se fosse contra o Mirassol, a derrota era certa, cara. Então, tipo assim, ó, o São Paulo até tem uma chance, pra ser bem sincero. Eu gostaria que fosse Mirassol, né? Que, poxa, aqui do lado de casa, né? Mó da hora um time do lado aqui de casa Não, chegar na final do Paulista. inclusive, Mirassol, qualquer cidade, é Mirassol É mesmo? Mirassol, chama Mirassol. O nome eu sempre tive essa dúvida, Mirassol. assim. É tipo Aí 5 minutos você de vê, casa. aí você vê a hipocrisia de Jonathan Momba. Ele conhece a cidade interiorana da Geórgia, nos Estados Unidos, e não conhece a cidade de Mirassol. Da Geórgia país, né? Da Geórgia Enfim, país. Se não, perguntar a capital da Geórgia, ele deve saber. ele sabe a Na capital da Geórgia é fácil, né, cara? É Famosa Tbilisi. Tbilisi. Tbilisi, isso. É que acho E que a gente sempre a, pergunta pra ele a capital da Geórgia tem o gravei, velho. Não, mas o Jonathan sabe a capital do estado mais ao noroeste da Geórgia. É Putz, outro tá. nível. Tá falando dos Estados Unidos ou do país, Geórgia? Não, tô falando de tudo, cara. Na É que verdade, você do nada misturou o estado, mas o noroeste, e na aí. verdade, eu tô falando da sua hipocrisia, essa é a verdade. Ah, Não De vamos mandar uma saber, foto, não. de saber falar os rolê todo e não lembrar da mas assim, ó. admiração. Vamos concordar que São Paulo tem quantos municípios? Tem uma cacetada de É município. bastante município. É difícil saber. Eu descobri esses dias que Minas tem mais de 800 municípios. Ô, louco. O que é impossível, cara. Acho que, tipo, Acho que São Paulo tem uns 1.000, né? 1.000 e poucos, pá. nossa, agora eu fiquei até. É difícil, cara, Será? porque o estado não é tão grande assim. Ah, mas Ah, você não tá e ligado, tem os mano. municípios que Aqui, são grandes também, mano, né? Tem que levar em aqui em volta da consideração minha isso. cidade, cara, tem umas 15 cidades. Pra ver. Municípios. Colocar a lista de municípios de SP. Pô, não disso. Ah, bom mesmo é Pará, Amazonas, que aí tem. Nossa, eu tô Pouco. viajando. 1.000, velho. Tava em Nárnia. São 645 municípios, isso. cara. Errou por pouco. Nossa, por pouquinho, cara. No Rio Grande do Sul é menos que isso, né? Esse sabe São quase geografia. 500. Esse tá ligado no estado que ele mora, cara. É que o Rio Grande do Sul, tem, tipo, mais ao sul, tem umas cidades muito grandes, né? Isso, lá na campanha tem uns mega É, municípios. Que não pois é. chega a se equivaler a algumas cidades do Pará, Não. o do Amazonas, que nem, por exemplo, Altamira. Cara, Alguns lugares que são. Altamira é maior que. Eu Isso, tava vendo esses dias. É tipo maior que uns países. Que é uns países é a maior bizarros. cidade do maior município, né, do Brasil. Que é um negócio imenso, assim, tipo. Sério? Sim. Aham. Altamira? Se eu não me engano, Altamira é maior que Portugal. Deixa eu ver aqui. Maior que Agora fiquei Portugal. curioso. Ô, louco, Altamira, maior que São Paulo? sim, em extensão territorial. Cara, Altamira é maior que Portugal. Que o Que país. jeito. Maior que Portugal, Islândia, Irlanda, Suíça, entre outros. Calma que agora eu vi um negócio curioso aqui, velho. É muito bizarro Vamos isso. ver qual que é o maior Caraca, município ai, que do legal. mundo. Ah, é um Da Groenlândia. da Ah, Groenlândia. entendi. Era Altamira, aí Então devia virou pra contar. Groenlândia. Isso. Ah, tá. Que triste, né, cara?
perderam o posto. Vamos ter que ir lá e dissipar aquele município. Mas Groenlândia também é complicado, né? Porque é tipo uns pedaços de gelo, aí tem umas população aqui, ali. Vou fazer uma cidade, vamos, aí fica grande. Na verdade, os dois maiores ficam lá na Groenlândia. Inclusive, agora vou ter que pronunciá-los aqui. Vamos até amanhã, hein? O Quasuitsuk, imagino que seja algo assim, e Sermersooq. E aí o terceiro maior deles é Altamira, né? Grande Altamira do Pará, que os três juntos são do tamanho do território do Peru. Ô, louco. Olha, O Peru é mó grande. Isso, o Peru é não é tão gigante, pequeno. O Peru é gigante. O Peru é respeitável. Isso precisa ser ressaltado aqui. E eu acho que hoje foi bem interessante, né? Foi produtivo. Hoje o Garbage Time foi genial. E Altamira, só pra finalizar, dizem que é uma das cidades mais perigosas do Brasil. Tem, tipo, é uma cidade bem violenta, dizem. Tem grileiro, tem... Isso. Porque exatamente, lá no... Muita coisa legal. Lá no Pará, perto da Amazônia, Amazônia rola essas coisas, né? Infelizmente. Mas o Amazônia também fica no Pará, cara. Sim, eu sei, exatamente. Perto da Amazônia. Perto. Mas a Amazônia, tá. Mano, tem uma cidade em São Paulo chamada Borá, com 838 habitantes, cara. É a menor do estado. Borá, mano. Que legal isso aqui. não é nem Bora. É, Borá mesmo. E tem umas cidades que eu não fazia ideia, mano. Essa aqui. Dirce Reis, mano. Isso aqui é genial, cara. Um abraço pra quem nos ouve de Dirce Reis aí. Obrigado, viu? Famosa Dirce. A minha cidade é aqui, ó. É a 11ª mais populosa do estado. É isso, gente. Pode encerrar aí. A minha nem digo porque não sei. A população de Cândido do Godói é família Momba. E Bax. A dinastia Momba. Não chega tanto, mas é uma das maiores aqui da minha localidade. Janaína Wild. Que é dominado por algumas famílias. Um abraço pra é a dinastia Radar Esportivo que manda. Isso, é a dinastia Radar Esportivo. Vamos lá então. Falou, pessoal. Falou. Deu por hoje. É nóis. Um abraço.